Você acha que Freddy Krueger nasceu apenas como vilão de cinema? Muitos acreditam que ele é apenas ficção, mas sua origem é muito mais sombria. Por trás da máscara existe uma história real, marcada por dor, rejeição e fogo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar sua forma de encarar o pesadelo. Tudo começa em Ohio, em uma noite chuvosa e gelada. Foi nesse cenário lúgubre que um menino veio ao mundo, carregando consigo a marca da escuridão. O vento uivava como aviso, a chuva castigava o telhado e o silêncio pesava como maldição. Desde o primeiro suspiro, o destino daquele bebê já estava traçado. Sua mãe, Amanda, não era como as outras. Internada em um hospital psiquiátrico, foi taxada de insana, mas a verdade era mais cruel. Dentro daquelas paredes geladas, sofreu abusos inimagináveis. A violência deixada em silêncio criou cicatrizes invisíveis. E dessas feridas, nasceu uma criança que herdaria um destino amaldiçoado. A comunidade nunca o aceitou. Para os vizinhos, aquele bebê não era uma vida inocente, mas o resultado de uma vergonha escondida. Ele cresceu envolto em olhares de desprezo, sussurros e medo. Antes mesmo de aprender a falar, já era rejeitado. O menino, ainda pequeno, foi condenado a carregar o fardo do ódio. Sem amor e sem acolhimento, Fred encontrou refúgio no silêncio da noite. As sombras eram suas únicas companheiras. Enquanto outras crianças brincavam, ele se perdia em pensamentos obscuros. Cada olhar de repulsa era como uma faca invisível. Aos poucos, o vazio em seu coração se transformava em raiva ardente. Na escola, a rejeição se tornava ainda mais cruel. Chamavam-no de amaldiçoado, o empurravam para longe, como se fosse contagioso. O bullying era constante e brutal, mas invisível para os adultos. Professores viravam o rosto, vizinhos fechavam cortinas. Fred crescia sozinho, cercado por indiferença, e cada silêncio era gasolina para sua fúria. Fred aprendeu a esconder sua dor, mas dentro dele um fogo queimava. Cada insulto, cada abandono era como uma fagulha. Ele não explodia de imediato. Em vez disso, guardava tudo, deixando a chama crescer. E quando o fogo da raiva encontra o combustível da rejeição, o resultado é uma escuridão impossível de apagar. A tragédia final veio em uma noite infernal. Amanda, sua mãe, foi assassinada em meio a um incêndio. Fred assistiu impotente às chamas consumirem não apenas sua mãe, mas também os últimos resquícios de humanidade dentro dele. Naquele momento, o menino morreu. Em seu lugar, nasceu algo mais sombrio que qualquer pesadelo. Após a tragédia, Fred desapareceu. Não havia mais vestígios do garoto rejeitado. O que restou foi uma presença deformada, moldada por dor, ódio e vingança. Não era mais apenas humano. Ele havia se transformado em algo maior e mais terrível, capaz de atravessar o limite entre a realidade e os sonhos. Anos depois, Fred retornaria. Não como criança abandonada, mas como entidade aterradora. Descobriu que podia invadir sonhos e transformar medos em armas. Nos pesadelos, ele era invencível. Aquele menino rejeitado se tornara um predador de almas. Freddy Krueger deixara de ser humano para se tornar o próprio pesadelo. No reino dos sonhos, Fred não tinha limites. Ali, podia distorcer cenários, criar armadilhas e manipular a realidade conforme sua vontade. Sua famosa luva de lâminas não era apenas uma arma, mas um símbolo. Cada corte era uma marca de ódio, uma lembrança de que ninguém estava seguro, nem mesmo dormindo em paz. O medo era sua fonte de energia. Quanto mais aterrorizadas estavam suas vítimas, mais forte ele se tornava. Cada grito, cada lágrima e cada tremor o alimentavam. Para Fred, a mente era o campo de batalha perfeito. Nos sonhos, ele era invencível. Quem o enfrentava não lutava apenas contra ele, mas contra si mesmo. E Springwood mergulhou em pavor.
Pessoas começaram a desaparecer misteriosamente. Quem sonhava com Fred raramente acordava. O descanso, que deveria trazer paz, tornou-se um tormento. Dormir virou sinônimo de morte. As noites eram temidas, as casas silenciadas. A cidade inteira vivia como prisioneira de um pesadelo sem escapatória. Fred não era apenas um assassino dos sonhos. Ele era a personificação do abandono e da rejeição que sofreu. Sua existência era vingança contra todos que o desprezaram. Ele transformou dor em ódio e solidão em arma. Não buscava apenas matar, mas punir, deixando claro que o passado nunca ficaria enterrado. Logo, as vítimas já não distinguiam sonho de realidade. A mente confundida misturava vigília e pesadelo. O medo corroía até os mais fortes, transformando cada dia em angústia. Onde começava a realidade? Onde terminava o sonho? Essa linha desapareceu, mergulhando todos em paranoia. Fred havia tomado até a sanidade das pessoas. Nem mesmo a polícia conseguia lidar com aquilo. Como combater um inimigo que não existia no mundo físico? As investigações se perdiam em silêncio e mistério. Mas os moradores sabiam a verdade. Fred não era apenas uma lenda. Ele era real, invisível e mortal. E quanto mais era temido, mais forte ficava. Por mais invencível que parecesse, Fred carregava fraquezas. Elas estavam escondidas em seu passado, presas às dores que o moldaram. Enfrentá-lo significava encarar não apenas o monstro, mas também as cicatrizes emocionais que lhe deram forma. Era preciso enfrentar a própria escuridão para conseguir quebrar o ciclo de horror. Mas enquanto os moradores tentavam resistir, Fred apenas ria nas sombras. Ele entendia melhor que ninguém que seu verdadeiro poder não vinha de sua luva, mas do terror coletivo. Era paciente, observava, esperava, porque sabia que o medo humano é eterno. Enquanto houvesse medo, ele continuaria a existir. Dentro dos sonhos, Fred era um mestre cruel. Construía pesadelos sob medida, adaptados aos segredos mais sombrios de suas vítimas. Sabia explorar suas fraquezas, antecipar seus movimentos e manipular suas memórias. Cada segundo em seus domínios era um tormento psicológico, em que a morte parecia a única saída. Para suas vítimas, o tempo nos sonhos se arrastava como uma eternidade. A cada passo, novas armadilhas. O destino quase sempre era o mesmo: a morte ou o desaparecimento sem explicação. Fred não precisava correr. Bastava esperar a mente fraquejar. Afinal, ninguém consegue evitar o sono para sempre. A cidade se dividia. Alguns negavam o impossível, tentando explicar com lógica o que não tinha explicação. Outros recorriam a rezas e rituais, acreditando que só forças antigas poderiam protegê-los. Mas nada funcionava. Fred era paciente, alimentava-se do pavor coletivo. Enquanto houvesse medo em Springwood, ele jamais desapareceria. Até os mais fortes começaram a sucumbir. Muitos tentavam permanecer acordados, resistindo ao sono, mas o corpo sempre cede. Era nesse instante que Fred vencia. Seu jogo era psicológico, prolongava o medo, desgastava as mentes. Sabia que todos dormem cedo ou tarde, e quando fechavam os olhos, ele estava lá. Sua luva de lâminas afiadas se tornou símbolo eterno. Cada arranhão marcava não apenas a pele, mas também a alma. Representava vingança, dor transformada em violência. Era o lembrete cruel de que não existe refúgio, nem no lar, nem na cama, nem no sono. Fred não deixava lugar algum seguro para ninguém. Apesar da crueldade, alguns jovens se recusaram a aceitar o destino. Movidos pela coragem, decidiram enfrentá-lo. Não tinham armas mágicas, mas acreditavam que era possível encontrar uma saída. Para eles, Fred não era um deus invencível, mas um monstro a ser combatido. Essa resistência acendeu uma pequena chama de esperança. Mas Fred não era um inimigo comum. Quanto mais tentavam derrotá-lo, mais forte ele se tornava. Cada erro humano, cada medo não superado,
alimentava sua essência. Lutar contra Freddy era como lutar contra a própria escuridão. A cidade parecia presa em um ciclo sem fim, onde o pesadelo sempre retornava. Springwood se transformou em prisão invisível. As ruas eram marcadas pelo silêncio, as casas fechadas cedo demais. O medo estava em cada olhar, em cada gesto. Não havia canto seguro. Freddy havia conquistado não apenas os sonhos, mas o cotidiano. Vivia na mente de cada habitante, tornando o terror permanente. Para enfrentá-lo, era preciso mais que força. A mente era a verdadeira arma. Resistir ao pavor era a chave. Mas como lutar contra alguém que conhece seus segredos mais obscuros? Freddy explorava falhas internas. Sua crueldade estava em transformar os medos mais íntimos em prisões, deixando as vítimas sem escapatória. Muitos não resistiram. Aqueles que sobreviveram raramente saíram inteiros. Carregavam cicatrizes invisíveis, traumas que corroíam lentamente sua sanidade. Freddy não precisava matar para vencer. Bastava quebrar suas vítimas por dentro, deixando-as à mercê da própria mente. O corpo podia escapar, mas a alma permanecia destruída. Com o tempo, a lenda cresceu. Alguns o viam como uma figura trágica, vítima de um passado cruel. Outros o temiam como um assassino sem piedade. Essa dualidade o tornava ainda mais aterrorizante. Freddy não era apenas vilão de pesadelos. Era um reflexo distorcido da natureza humana, do que existe de pior. Aos poucos, Freddy passou a distorcer também a realidade. As vítimas já não sabiam se estavam acordadas ou dormindo. O limite entre os mundos desapareceu. O medo invadiu até os dias ensolarados. Springwood vivia em paranoia constante. Freddy havia transcendido os sonhos, tornando-se terror absoluto em todos os instantes. Enfrentar Freddy era mais do que lutar contra um assassino. Era um confronto psicológico, espiritual, íntimo. Ele representava os fantasmas internos de cada pessoa. Para derrotá-lo, não bastava coragem física. Era necessário encarar o que todos evitam: seus próprios medos, traumas e dores. Essa era a batalha mais difícil. Mesmo sabendo que a derrota era quase certa, alguns jovens escolheram resistir. Não possuíam armas especiais, mas carregavam determinação. Cada confronto era um teste entre medo e coragem. Freddy se alimentava do pavor, mas temia a força interior. Pois quando alguém o enfrentava sem ceder, sua sombra se enfraquecia. Os encontros com Freddy eram danças de horror. Nos sonhos, o tempo se distorcia, transformando segundos em eternidades. Vencer não significava sair ileso, mas resistir ao máximo. Aqueles que ousaram enfrentá-lo descobriram forças ocultas, mas quase sempre o preço era alto demais. Poucos retornavam inteiros dessas batalhas noturnas. Freddy Krueger deixou de ser apenas um vilão. Tornou-se um espelho distorcido da alma humana. Representava o que acontece quando a dor e o abandono se transformam em ódio. Não era só um monstro externo, mas uma metáfora sombria das emoções que tentamos esconder. Ele era o reflexo dos medos reprimidos. Em Springwood, pais viviam em alerta. Trancavam portas cedo, vigiavam filhos, mas sabiam que nada os protegeria. O que antes parecia lenda urbana agora era realidade cruel. Freddy rondava cada casa, não como história contada, mas como presença constante. A cidade respirava terror, aprisionada em silêncio e paranoia. Sobreviventes carregavam cicatrizes invisíveis. Suas vidas nunca mais foram as mesmas. Alguns enlouqueceram, outros viveram assombrados por lembranças. Freddy não precisava matar para triunfar. Bastava quebrar a mente, corroer lentamente a sanidade. Ele era mais que dor física. Era destruição psicológica eterna que permanecia após o pesadelo. Seu segredo estava em sua origem. O abandono, a violência e o fogo o condenaram a existir entre a vida e a morte. Preso ao mundo dos sonhos, Freddy se tornou espírito vingativo, eterno. Essa maldição não apenas o mantinha vivo,
mas o tornava indestrutível, enquanto houvesse medo humano para alimentá-lo. Sua história se espalhou por gerações. Cada versão trazia detalhes mais sombrios, mas a essência permanecia. Freddy era um aviso cruel. Ignorar o sofrimento pode criar monstros. A dor reprimida não desaparece. Transforma-se em algo muito mais perigoso. Ele era a lembrança de que todo abandono cobra um preço. No silêncio das noites, Freddy aguardava pacientemente. Não precisava se apressar. O medo sempre renasce. Um trauma, um segredo, uma fraqueza escondida. Era só questão de tempo até que alguém cedesse. Freddy não perseguia o terror. Ele sabia que o terror viria até ele, porque o medo vive dentro de todos. A luta contra Freddy era, no fundo, a luta contra si mesmo. Ele representava os medos mais íntimos, aquilo que todos tentam esconder. Derrotá-lo exigia coragem para encarar o próprio abismo. Enquanto houvesse pavor, Freddy seria invencível. Mas quando a coragem prevalecia, sua sombra começava a se desfazer lentamente. Alguns sobreviveram aos encontros, mas jamais foram os mesmos. Carregavam cicatrizes invisíveis, pesadelos recorrentes e mentes fragmentadas. Freddy não deixava apenas corpos, deixava destroços humanos. Escapar não significava vitória, mas condenação a viver em terror constante, preso a lembranças impossíveis de apagar ou superar. Com o passar do tempo, Freddy deixou de ser apenas uma ameaça. Tornou-se um símbolo. Para alguns, era a encarnação do mal absoluto, um demônio que se alimentava da dor coletiva. Para outros, era fruto trágico de um passado cruel. Essa dualidade o tornava ainda mais fascinante, misto de vítima e monstro. Seu impacto era tão profundo que a linha entre sonho e realidade se dissolveu. As vítimas já não sabiam em qual mundo estavam. Freddy havia ultrapassado todas as barreiras. Não era só um ser onírico. Era uma força capaz de corroer a mente, instalar paranoia e dominar cada detalhe do cotidiano humano. Para enfrentá-lo, armas não bastavam. Era preciso coragem para encarar os próprios fantasmas. Essa era a única chave para resistir, mas poucos estavam dispostos. Freddy não era apenas um inimigo externo. Ele era a projeção do medo interior. Lutar contra ele era, inevitavelmente, lutar contra si mesmo. Mesmo diante da derrota iminente, alguns ousaram resistir. Esses sobreviventes provaram que a coragem podia enfraquecer o monstro, ainda que por instantes. Freddy se alimentava do pavor, mas cada ato de enfrentamento mostrava que a escuridão não era absoluta. Sempre havia uma centelha de força humana a desafiar. Freddy preferia vencer pelo psicológico. Esperava pacientemente o inimigo ceder. Não precisava correr, apenas observar. Sabia que o sono era inevitável. Transformava cada noite em tortura, cada silêncio em ameaça. Seu poder estava em prolongar o terror, até que as vítimas aceitassem que jamais poderiam escapar de sua sombra. Freddy não era só uma figura de horror, mas uma metáfora viva do que o medo cria. Representava o preço da rejeição, da dor ignorada, do abandono. Sua força não vinha apenas das garras, mas da fragilidade humana. Ele era a lembrança cruel de que, sem enfrentar nossas sombras, elas nos devoram. Enquanto dominava os sonhos, Springwood vivia aterrorizada. Pais trancavam portas, mas sabiam que nada adiantava. As noites eram silenciosas demais, os dias carregados de medo. Freddy não era mais lenda urbana, era presença concreta. A cidade inteira vivia em estado de alerta, aprisionada pela paranoia coletiva. Seu vínculo com o mundo estava preso à tragédia de sua origem. O fogo, o abandono e a violência moldaram sua maldição. Freddy era a soma de tudo o que o ser humano rejeita. Enquanto existissem traumas, ódio e dor, ele continuaria vivo. Não podia ser eliminado, apenas enfraquecido por coragem. Sua história se espalhou, ganhando versões mais sombrias a cada geração.
Mas a essência nunca mudou. Freddy era o aviso. Um lembrete de que o sofrimento ignorado retorna multiplicado. Ele não era apenas ficção. Era a personificação da dor reprimida, sempre pronta para renascer em forma de pesadelo eterno. Nos pesadelos, Freddy aguardava em silêncio. Ele sabia que o medo jamais desaparece do coração humano. Sempre haverá traumas, dores escondidas, segredos que corroem. É nesse vazio que ele se fortalece. Freddy não precisa ser lembrado. Sua essência vive onde existe fragilidade. Enquanto houver medo, sua sombra terá lugar para voltar. A questão não era apenas como derrotá-lo, mas como encarar o que ele simbolizava. Freddy representava a soma de nossas fraquezas: dor, abandono, rejeição. Cada confronto com ele era um mergulho dentro da própria alma. Enfrentá-lo significava enfrentar a si mesmo, desafiando as sombras que cada um tenta esconder. Ainda assim, havia esperança. Aqueles que ousaram resistir descobriram que a coragem enfraquecia sua força. Freddy era poderoso, mas não invencível. Sua maior vulnerabilidade era a mesma que lhe dava poder: o medo humano. Quando alguém encarava o terror de frente, sua sombra se tornava menor, menos imbatível, mais frágil. Freddy Krueger deixou de ser apenas personagem de terror. Tornou-se símbolo eterno daquilo que o medo pode criar. Ele é o espelho das nossas fragilidades, a lembrança de que ignorar a dor traz consequências. A pergunta final permanece: você tem coragem de encarar o que vive dentro de si ou continuará fugindo? Se essa história te prendeu até aqui, mostre sua força. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente: qual personagem do terror você quer ver revelado na próxima? Compartilhe este vídeo com quem ama o gênero. Lembre-se, fugir do medo só o fortalece. Encare-o conosco e nunca mais durma em paz novamente. Paz.